carta de Tiago. Eu vou ler só um verso hoje, Tiago 5,12. O 11, meus irmãos, nós pregamos semana passada, não foi só o 11, pregamos do 5 ao 11, dividimos pela manhã e à noite. O verso 5, ele chama a atenção dos ricos. Uma das coisas que nós percebemos que Deus não é contra pessoas ricas. Deus não tem nada contra alguém enriquecer, ganhar dinheiro, né? Deus é contra a forma de ganhar errada e o mau uso, o uso errado do dinheiro. A Bíblia condena isso. Jesus, nesse sentido, vai chamar quando se usa mal, quando se ganha mal. Jesus vai chamar o dinheiro de ídolo, né? Ele vai chamar o dinheiro de mamon. Por isso que vai advertir, ninguém consegue, não pode, não consegue porque não dá, Deus não aceita isso. Servir a dois senhores, ter dois senhores, Deus e mamon. Então a Bíblia condena o mau uso de dinheiro, a forma errada de ganhar dinheiro. Quando ele é mal usado, né, ele vai ser o princípio dos males, de uma porção de problema, porque ele passa a ser Deus. E aqui ele condena porque os ricos, de fato, eles ganhavam de forma errada, usurpando o que pertencia aos pobres, levando os pobres à justiça ainda, condenando-os porque tendo favor da justiça, e o pobre não tinha para onde recorrer. Então, Tiago anuncia que o dia do Senhor está próximo para esses. Eles vão se encontrar com a justiça de Deus. E é terrível, meus irmãos. É terrível encontrar-se com Deus, Deus fazendo justiça sobre o ser humano. E na segunda parte ele vai falar aos pobres. Ele vai trazer uma exortação. É interessante que a palavra básica do verso 7 ao 11 é paciência. É paciência, ela se repete diversas vezes. Não parece para nós ser um juízo que Deus vai fazer sobre os ricos em defesa dos pobres naquele momento, mas é eterno. E paciência deve fazer parte da vida do cristão. Aguardar pacientemente a manifestação do Senhor, porque Ele já nos disse, né? Não só morreu por nós na cruz, como disse que virá a nos encontrar. É interessante o verso 11, o final dele, eu gosto muito dessa expressão, eu costumo repeti-la sempre. Ele diz: porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Nós terminamos a semana passada nesse verso aqui, nesse ponto aqui mesmo. O que é o Senhor cheio de misericórdia e compaixão? Deus transborda de misericórdia e compaixão. E Deus defende os seus. Deus ouve o clamor do que sofre. Deus ouve o clamor daquele que grita a Ele pedindo socorro. E Deus age com misericórdia. Na nossa vida, meus irmãos, talvez sofrimento, e nós não vamos enquadrar aqui, talvez na aplicação do texto, mas não vejo, talvez ninguém tão pobre, sofrendo tantas perseguições de seus patrões, ao ponto de que ele está descrevendo aqui. Mas sim, somos muitas vezes perseguidos. Outrora nós somos patrões maus, né? Usamos mal o nosso dinheiro, não usamos para a glória de Deus o nosso dinheiro, somos péssimos mordomos diante de Deus, aos olhos de Deus. Isso é perigosíssimo. Então as aplicações nos cabem muito bem, nós prestarmos atenção, porque Deus está falando para nós também, com certeza. E aí no verso 12, eu deixei ele isolado, é porque também é um verso, é o único verso, né, e a gente poder meditar nele e num tempo mais tranquilo. Mas ele diz assim no verso 12: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Essas são as expressões de Tiago. E Tiago, ele faz coro perfeito com Jesus no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, versos 34 em diante. Jesus está falando essas mesmas coisas. Uma das discussões de Tiago, do livro de Tiago, na canonização, ele demorou para ser canonizado, porque Tiago é a forma literária, as citações que ele faz,
Ele não cita, né, nenhum dos apóstolos. Isso é muito importante quando se faz esse tipo de citação para se reconhecer o livro canônico. Tinha outras coisas, a atribuição da autoria versus a forma de escrita, né? Dizem que Tiago era um dos gregos mais polidos que possa existir. Aí eles olham, mas Tiago era filho de José, o irmão de Jesus, né? O meio-irmão de Jesus, José e Maria. Que conhecimento ele tinha? Ele era um escriba. Mas olha, meus irmãos, por certo, Tiago conhecia o grego muito bem, e o hebraico também. Aparentemente, Tiago, esse irmão mais velho dos irmãos, dos outros irmãos, ele vai se converter depois que Jesus é morto, e após ele ver Jesus ressurreto. Então indica que Tiago, provavelmente, ele era um frequentador assíduo das sinagogas, talvez até em oposição a Jesus, porque João vai dizer, inclusive, que os seus irmãos, a sua família, não cria nele, em Jesus. Isso inclui quem? Tiago. Se opunha. Mas quando ele percebe que, de fato, aquele que estava perto dele, junto dele, que não tinha pecado, imagina Tiago convivendo com Jesus, e poder afirmar, ele não fala aqui na carta, mas ele não tem pecado, o meu irmão não tem pecado. E ele vai confirmar isso quando ele vê de fato Jesus ressurreto. Lá em Coríntios fala que Tiago viu a Jesus na sua ressurreição. Depois eles comparecem no começo da igreja, bem no comecinho, quando eles se ajuntam em determinado momento ali em Atos, capítulo 1, Jesus aparece daquela igreja, a sua família estava ali, reunida como igreja. Então houve uma conversão em toda a família. Tiago vai escrever uma carta para chamar a atenção daqueles irmãos da dispersão, nós não sabemos em que lugar, mas eram judeus, provavelmente judeus cristãos dispersos em alguma parte do mundo. Tiago usa a expressão 12 tribos, e aí dá para entender que a gente talvez sejam judeus convertidos. E ele escreve falando a eles várias coisas, mas o central aqui é a vida cristã prática. Isso tem muito a ver conosco. Se a nossa vida prática, meus irmãos, hoje eu conversava com um senhor que estava nos visitando um bom tempo, e ele usou essa expressão: pastor, não adianta, né? Não adianta eu falar e não viver. Está certo o que ele está falando. Porque a vida cristã, ela é isso. Nós recebemos a palavra e nós obedecemos a palavra. Se isso não acontece, está errado. Tiago, ele fala disso. Ele fala desse viver. Por isso que ele vai usar a questão de fé e obras. Porque Tiago quer enfatizar a vida prática. Isso não adianta. Fica sem sentido. Se eu falo uma coisa, se eu sou um cristão de banco de igreja, ok. Mas e aí, como é que eu vivo? Como é a minha vida prática? E ele vai falar que nessa vida há tantos sofrimentos e perseguições, lutas, coisas que se opõem ao cristão e ao cristianismo. E ele vai ensinar de como responder adequadamente a essas questões, a esses problemas. Como você, como cristão, isso é vida prática. Ele começa respondendo, por exemplo, com alegria. Quem responde a injúrias com alegria? Poucas pessoas, mas o cristão, ele vai ensinando, o cristão tem que responder porque ele confia no Deus que está, né, que é a sua base, que é a sua estrutura. Porque assim ele vai trabalhar por aí afora, sempre colocando essa questão da nossa resposta prática diante das lutas e as divergências. E agora ele começa com esse verso 12, e o verso 12, quando você estuda ele, você fala: por que eu li o verso 12? Com o texto anterior, que vem depois. O problema que a gente encontra é que todos encontram. Ele parece estar um pouco sozinho aqui. Alguns colocam literalmente com o texto anterior, vai do 1 ao 12. Alguns põem do 1 ao 11, do 12 até o 20, até o final. Eu isolei ele aqui porque dá para a gente perceber ele claramente. Ele está repetindo o que Jesus fala lá em Mateus 5, e nós já estudamos aqui Mateus 5 às quintas-feiras, passamos verso a verso das quintas-feiras, quase que verso a verso, né?
Então nós vamos perceber o seguinte: Tiago faz um destaque mesmo, ele quer falar disso aqui. Talvez ele não está preocupado em fazer conexão aqui, mas a palavra que chama a atenção dos estudiosos é que ele fala aqui, acima de tudo, algumas traduções é sobretudo. Sobretudo é o quê? Acima de tudo que eu falei, acima de tudo que está aqui nesse livro, que eu já falei até agora, meus irmãos, não jureis. É isso, mas essa condição aqui, não jurar, ela é a mais importante. Também talvez não seja isso que ele esteja preocupado. A expressão sobretudo ou acima de tudo é apenas para dar, sabe, uma ênfase ao que Tiago quer chamar a atenção para algo muito importante, não que ela seja mais importante que as outras recomendações que ele fala aqui. E aí, meus irmãos, ele está falando quase que na totalidade, com menos palavra, aquilo que Jesus fala lá em Mateus 5. Acho que vale a pena a gente ler Mateus 5, só para a gente pensar aqui, o que eu estou falando aqui. Mateus 5 já é o Sermão do Monte. O que diz lá no capítulo 5, verso 34? Olha só. Tiago, olha, eu vou ler Tiago primeiro. Tiago está dizendo assim, ó: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Olha como termina: para não caíres em juízo. Olha o que Jesus diz. Eu vou ler do 33, tá? Ouviste também o que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Isso é que eles ouviram, tá? Eles ouviam isso. Os escribas, os fariseus, vinham como uma tradição. Aí ele está falando 34. Jesus está falando: eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu. Tiago está falando isso. Por que não jurar pelo céu? Porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés. Nem por Jerusalém, porque juravam por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. E ele termina com o Tiago também: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso, ele vem do maligno. Juramentos, eles não eram proibidos. E é interessante a gente tentar imaginar que Jesus está dizendo o seguinte: será que Jesus está falando para não jurar mesmo? Não nos parece ser essa a maior preocupação de Jesus, nem de Tiago, a questão de voto, por exemplo. Mas ele quer chamar a atenção para algo que estava acontecendo, que acontece comumente. Eu vou passando, os irmãos vão perceber que nós vamos falar sobre isso. Mas a Bíblia não proíbe propriamente o juramento, até porque o próprio Deus diz que o próprio Deus jurou. E quando ele jurou por quê? Ele jurou por si mesmo, porque não tinha ninguém maior do que ele por quem jurar. Não havia. Quando ele chama Abraão e faz promessa, e acontece isso, Hebreus cita essa passagem de Abraão. E quando ele, por exemplo, põe os animais cortados e ele passa ao meio, ali ele está fazendo um pacto de aliança com Abraão, mas Abraão não passa. Por que Abraão não passa? Abraão é menor que Deus, e esse juramento não tinha nada a ver com a fidelidade de Abraão, embora se esperava que Abraão fosse fiel, mas com a fidelidade de Deus. A Deus estava dizendo o seguinte: essa aliança, apesar de tudo, eu permanecerei fiel a ela, mesmo que você fale. Parece um pouco com nós com Jesus Cristo. Somos pecadores. Aquele que crê é salvo. Jesus salva o que crê, mas continuamos pecando e nos opondo a Cristo, e nem por isso nós perdemos a salvação. E o crente maduro, ele entende o que eu estou falando. Ele não, então eu posso pecar à vontade. Não, ele é maduro, ele entende isso, né? Que o Cristo que morreu pelo nosso pecado é tão suficiente, que mesmo que nós pecamos, ele já nos salvou e nos assegurou da sua salvação. Jurar então em nome de Deus, que é alguém maior do que quem jura, né? Porque o jurador era muito usado como maneira de garantir, né, a veracidade para o cumprimento do que foi tratado. Combinava-se alguma coisa, por exemplo, tá? Tinha vários tipos de
juramento. Então, jurava-se um negócio, alguma coisa combinada, um negócio, uma promessa mesmo, e jurava-se ali, muitas vezes em nome de Deus. Eu vou falando, estão percebendo que a diferenciação que Tiago quer fazer, e o próprio Jesus também fez. Mas se ele não cumprisse, o mentiroso estaria trazendo maldição para a sua própria vida. Por que mentiroso eu coloquei aqui essa palavra? Porque ele jurou e não cumpriu. Aí, nesse caso, eu estou falando um juramento em nome de Deus. Juro por Deus. Alguém já disse isso aqui na igreja? Pois bem, talvez tenha dito. E a Bíblia condena isso aí veementemente. Olha o que Êxodo 27, que lá é o mandamento. Os 10 mandamentos estão lá. Eles permanecem vivos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É esse sentido mesmo. Juramento. E não cumprimento. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso é muito sério. A maturidade em nós deve nos levar a considerar isso seriamente. Tomar cuidado. Às vezes, meus irmãos, as nossas rodinhas, as nossas formas de expressar, nós tratamos Deus como um de nós. E Deus não é um de nós. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele está no seu santo tempo. E nós somos criaturas, pecadoras, aceitas por sua misericórdia. Dessa forma, meus irmãos, o voto ele era algo feito, uma forma mais específica de juramento. Eles faziam votos, faziam um voto de realizar algum dever, abster-se de algo, ou um voto por um período específico, por alguma coisa, tudo se votava. Por que Tiago está então aqui proibindo esses juramentos? Ele diz assim: meus irmãos, sobretudo, não jureis. Ele vai ser específico aqui, tá? Ele nem está usando com relação a Deus, porque os judeus pararam de fazer isso estrategicamente. Eles foram espertos, eles não corrigiram o pecado, eles deram uma volta para dar um drible, no pecado. Por que Tiago está proibindo juramentos? Porque provavelmente, assim como Jesus, Tiago está combatendo os juramentos falsos, aqueles que alguns irmãos faziam, e aí utilizando coisas sagradas. Para o judeu, meus irmãos, tudo que é citado, céu, terra, árvore, ele entendia como criação de Deus. Ele não é como nós, que fazemos distinção muitas vezes. Eu digo a igreja, mas o mundo faz distinção. Deus não é dono disso aqui. Deus é dono de tudo. Nós vimos hoje de manhã. Alguém pregou? Deus, o pastor Fábio pregou. Deus, ele leu lá em Colossenses 1. Senhor Jesus é Senhor de tudo. Deus é Senhor de tudo. Eles entendiam isso muito bem. Então, de certa forma, tudo é consagrado a Deus, pertence a Deus. Tudo é de Deus. E aqui, possivelmente usando essas, só que para não usar Deus e não cair na condenação, não será tomado por inocente. Êxodo 20, verso 7, ou Deuteronômio 5, 11, se eu não me engano, lá repete os 10 mandamentos. Mas para não incorrer nesse problema de falar o nome de Deus em vão, eu vou usar uma alternativa. Muitas vezes nós fazemos assim, usamos outros nomes para manter o nosso pecado. É isso que Tiago está querendo levantar aqui. Templo, Santo dos Santos, no caso judeu, era muito normal usar o nome de Jerusalém. O céu e a terra pertencem a Deus. Eu juro pelo céu, eu juro pela terra, eu juro por Jerusalém. Jesus vai falar que você pode jurar. Você não tem controle nem com um fio de cabelo. Não consegue fazer ele ficar branco ou preto. De branco ficar preto, de preto ficar branco. Você vê como que nós somos pequeninos e nada diante de Deus. Tiago está chamando atenção para isso. E aí, o que os judeus pretendem fazer com isso? Quando ele faz essa
distinção de jurar pelo céu. Tiago adverte: não jure pelo céu, não jure pela terra, mas não jure por uma porção de coisa. Aqui tem reticências aí que é longo. São esses juramentos comprometedores, que envolvem quando usa o nome de Deus, no caso aqui, foge disso. Mas jure por coisas não comprometedoras, porque não está dizendo lá alguma coisa sobre isso. Por isso que Jesus fala assim: ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Jesus, meus irmãos, estudar esse texto do Sermão do Monte é maravilhoso, porque nos enriquece muito. Porque aquilo que Jesus corrige, não somente isso, ele fala do adultério, ouviste que foi dito, fala do adultério, ouviste que foi dito, ele fala de não matarás, eu porém vos digo. E Jesus põe mais peso, a graça põe mais peso. Nós ouvimos hoje também que nós não fomos chamados, nós fomos chamados sim. O Evangelho pressupõe sofrimento. Nós ouvimos alguns evangelhos, infelizmente, eu estou botando entre aspas, porque é uma reinterpretação do evangelho favorável, que não nos permite o sofrimento, porque como pode Jesus, o Senhor do céu e da terra, me deixar passar necessidade? Não é disso que a Bíblia está preocupada em tratar, por incrível que pareça. A Bíblia não está preocupada, a preocupação da Bíblia não é ação social, por incrível que possa parecer. Ainda que Jesus vai falar assim: vista o desvestido, alimenta o faminto. Tiago fala isso, Pedro fala isso, Jesus falou disso. Mas não é essa a matéria-prima do Evangelho. A matéria-prima do Evangelho é a salvação das almas, que por pouco tempo hão de passar neste mundo. Depois vem a vida eterna. Eles então se apropriaram desses juramentos, que eles chamavam de juramentos não comprometedores, que eles diziam coisas, na verdade, menos sagradas. Além da possibilidade de escapar dos votos, também havia, porque quando eles faziam isso, eles escapavam do voto, na mente deles, mas ao mesmo tempo estavam desvalorizando a prática do voto correto. Talvez a preocupação de Tiago e de Jesus não seja nem a proibição, não jureis por nada, mas a ideia de que se você jurar e você votar, você deve o quê? Cumprir, né? Mas irmãos, isso é a coisa mais natural que existe. E às vezes, como que nós começamos nossas mentiras? Nós não começamos mentiras com coisas grandes, nós começamos a vida de mentira, o currículo da mentira, nós começamos ele com pequenas mentiras, coisinhas simples, coisinhas aparentemente desprezíveis, e depois nós passamos para as grandes, vamos ficando de júnior para sênior, né? As mentiras. Temos que tomar cuidado. A palavra de Deus é para nos corrigir, nos manter centralizados, não perder o foco de maneira alguma. Jesus vai dizer o que? Ele vai cravar, né? Não jurassem de forma alguma, porque esse era o problema que eles enfrentavam naqueles dias, né? Não juremos por Deus, mas juremos por Jerusalém. E aí eu não compro o voto. Era uma forma de você conquistar uma confiança que talvez você não precisa cumprir. Você não cumpre. Se você não cumprir, não tem problema. E é interessante que o que acontece? Deus está alheio a isso? Claro que Deus não está alheio. Deus do céu, né, é uma forma de dizer que Deus está, né? Porque Deus está em todo lugar. Do céu, Deus vê todos os seus filhos, Ele contempla, Ele vê o pensamento, Ele sabe daquele cabelinho meu que caiu, que eu nem vi, né? Mas Ele sabe do meu cabelo que caiu. Meus irmãos, Deus é alguém que nós não conseguimos descrever, senão o que Ele descreve dele para nós. Mas Deus é o Senhor do céu e da terra.